todas bem-vindos, bem-vindas à nossa Masterclass sobre como trabalhar com as terapias xamânicas. Queria agradecer a presença de vocês aqui nessa noite. Muitos rostos conhecidos aqui. Aqui nesse grupo temos professores, amigos, alunos, futuros alunos, pacientes, futuras pacientes. Então é sempre uma alegria a gente poder se reunir para poder falar sobre o que a gente ama, sobre o que a gente vive e, sobretudo, abrindo oportunidades, abrindo caminhos para que quem precisa chegar, chegue. Esse é o nosso grande objetivo. Para quem precisa chegar nesse conhecimento, nesses caminhos, nessas portas, esse é o nosso grande objetivo aqui com todos vocês nessa noite. Tá? Então agradeço os sims, a participação. Sei que cada dia é mais desafiador a gente ter um espaço na nossa agenda dentre tantos convites, tantas coisas que nos convidam a buscar, né? Nos convidam a caminhar. Então eu sei que é cada dia mais preciosa a nossa presença, cada dia mais preciosa a nossa atenção naquilo que a gente escolhe dar atenção. Então eu agradeço a atenção de vocês nesse dia, nessa noite de hoje. E queria começar com uma prece para a gente abrir esse nosso encontro juntos. Gostaria de deixar vocês bem à vontade para que vocês sintam como se a gente estivesse numa grande roda, numa grande fogueira, numa grande confraternização, ainda que online, porque de uma certa maneira os nossos espíritos estão conectados nesse momento. Então eu honro essa oportunidade, esse agora que nos conecta. Então, quem quiser me acompanhar nessa prece, eu sempre gosto de trazer a mão direita no coração e fazer uma pequena massagem, um pequeno despertar. Nesse gesto a gente está conectando o nosso centro, nesse gesto a gente está também convidando a nossa atenção para vir a partir de dentro e não de fora. Então inspira lenta e profundamente 4 vezes. Yahô, grande espírito. Yahô, mãe natureza. Yahô, 7 portais do sul, do norte, do oeste, do leste, de tudo que está acima, de tudo que está abaixo, de tudo que está no centro. Yahô, os nossos guardiões, guias e mestres, do passado e do presente. Yahô a todos os espíritos da luz, todos os guerreiros que protegem e defendem a vida, a verdade, o conhecimento, com flechas de amor, com flechas de luz. Convido todos os corações aqui presentes a adentrarem nesse círculo sagrado, cujo centro é o fogo do Pai Sol, cuja bênção do movimento é a Mãe Lua, cujas marés internas são os nossos ciclos, as nossas águas, cujo sangue vermelho unifica todos aqui, além de cores, raças, credos, posição política, classe social. E respirando nesse coração vermelho e nessa corrente sanguínea, sentimos todos conectados com o mar da vida. Peço as bênçãos para que essa noite seja de partilha e convoco a presença dos curandeiros do coração. Convoco a presença de todos aqueles e aquelas que estão buscando nutrição para o seu coração, nutrição para a sua mente verdadeira, fortalecimento do seu espírito, paz, sobretudo, em todas as direções. Sejam todos e todas bem-vindas, mais uma vez. Então, aberta aqui a nossa aula. Ultimamente os nomes vão mudando, né? Mas, para além dos nomes, a gente está aqui para falar sobre os caminhos de sabedoria do nosso planeta e, sobretudo, os caminhos de sabedoria que auxiliam a gente nesse momento tão especial que a gente está vivendo.
Aqui no meu relógio são 8h40. Eu me planejei para falar para vocês por 1 hora, tá? Nessa 1 hora, eu sei que é muito difícil, às vezes a gente deixa né, a câmera desligada, vai fazer seus afazeres, né? Quem precisar realmente, né, fazer seus afazeres, tudo bem. Mas aqueles e aquelas que puderem ficar com a atenção plena aqui, vai ser um prazer, né? Eu poder olhar um pouquinho mais nos olhos, né, de quem está recebendo essas mensagens e para a gente transpor um pouco mais, né, a distância do computador e tirar um pouco dessa frieza toda, né? Que a gente precisa dela, mas sempre tem um humaninho sentado aí por trás, né? Isso é o mais importante de tudo. Então, gente, para quem, acho que a maioria que está aqui já me conhece, né? Ou já me acompanha, ou já me segue. E a ideia aqui da gente chamar essa Masterclass, a gente tem outras, né? Que já estão gravadas, vocês podem assistir todas elas no meu canal do YouTube, Gabriel Oceano, não tem erro. Só digitar lá no YouTube, Gabriel Oceano, tem um monte de Masterclass lá de outros carnavais, né? E com outros temas, mas esse em específico eu quis trazer para falar um pouquinho sobre esse caminho mesmo das terapias xamânicas e dos trabalhos, do desenvolvimento profissional mesmo, né? Desse caminho que é tão lindo, tão cheio de bênçãos, mas também tão cheio de desafios. Sei que muitos que estão aqui já atuam dentro dessa área, né? E talvez estejam buscando um outro olhar ou um aprofundamento. E, sobretudo, a minha ideia aqui com vocês hoje é da gente partilhar um pouco dessa minha jornada que vem acontecendo já há mais de 15 anos, né, trabalhando com as terapias xamânicas. E eu também venho observando, né, os desafios do momento presente que a humanidade tem vivenciado e todo o universo das terapias holísticas, espirituais, integrativas. E tem algumas coisas que são muito comuns, né? Existem ciladas que são muito comuns a todos nós, né? E quando a gente consegue passar por elas, a gente se sente na obrigação, né, de compartilhar como que a gente pode trilhar esse caminho com um pouco mais de segurança, dentre todos os desafios que a gente vem vivenciando, tá bom? Então eu fiz uma apresentação aqui para partilhar com vocês. Vamos lá. Depois vocês confirmem para mim se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, mesmo quando eu começar a partilhar a minha tela, tá? Pronto, estamos aqui. Apresentar. Maravilha. Confirmem para mim se vocês podem ver a tela de apresentação. Estão vendo? Maravilha. Legal. Isa, eu vou pôr você como co-host para você ir admitindo as pessoas que forem entrando, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso sem que eu perca a condição de compartilhar minha tela. Acredito que sim. Deixa eu ver. Vamos ver. Ih, não consigo. Eu acho que eu vou conseguir. Eu tô como host, agora não. Você está como host. Mas eu não sei se eu vou conseguir apresentar. Ah lá. Ah, mas eu te autorizo, não? Vamos ver. Tenta me autorizar aí a partilhar a tela. Enquanto isso, deixa eu dar um abraço aqui em algumas pessoas que faz tempo que eu não vejo. Lu Oriente. Ei, que saudade. Quem mais? Olha, tem uns amigos queridos aí, amigas. Que bacana, gente. Saudade de você, Maura. Ei, Maura querida. Saudades. Tem uns aqui que eu Gabriel, acabei me de ver na vê. dança da águia. Conseguiu? Não. Não. Tá, tudo bem. Eu acho que quem tinha que entrar já entrou. De qualquer maneira, É, de tempos em tempos, eu vou dar uma olhadinha, tá? tá. Bom, então eu vou reclaim host again. Vamos lá.
Então confirmem para mim se vocês estão vendo a tela. Maravilha. Então, gente, esse é o nosso título, né? Como trabalhar com as terapias xamânicas, com os caminhos xamânicos de toda a sorte, né? Cada vez mais a gente tem tido uma procura muito grande sobre esse tema, o que eu fico muito feliz. Tem gente que não gosta, tem gente que fala assim, eu gostava mais quando era há 30 anos atrás, que só tinha meia dúzia de pessoas trabalhando com terapias xamânicas, né? E eu sou de um seguinte ponto de vista. Ninguém discute, por exemplo, a quantidade de médicos que existe num país, não é mesmo? Ninguém acha errado ou acha ruim ter diferentes médicos em cada um. Né? Se a gente pega uma cidade de 10 mil habitantes, você pode ter certeza que tem pelo menos aí uma dezena de médicos atuando com a saúde. Né? E também ninguém discute que existem diferentes áreas dentro da medicina. Né? Tem os especialistas que vão tratar, enfim, de órgãos específicos, de sistemas específicos, de áreas da saúde específicas. Né? Mas quando o assunto é a saúde emocional, mental, espiritual, a saúde da alma, a gente ainda tem muitos tabus, né? A gente que eu falo humanidade contemporânea, né? Sei que muitos de vocês aqui já ultrapassaram, né? Talvez essa mensagem não seja exatamente para você que já está aqui, que já sente esse chamado, que já caminha nesse caminho. Mas ninguém questiona a quantidade de médicos do corpo físico, não é mesmo? E por que quando chega no assunto das terapias da alma, a gente fica tão cheio de tabus, né? Tão cheio de crenças, tão cheio de questões que não colaboram, que não ajudam, né? No momento que a gente está. Então eu sou realmente defensor de que nós, terapeutas xamânicos, holísticos, integrativos, de toda sorte, a gente está atuando dentro de um campo que também tem uma necessidade que é muito urgente, muito infinita até, né? Porque o caminho da cura ele é um caminho muito grande e muito necessário e muito real e muito concreto, cada vez mais real, cada vez mais concreto. Bem, então, opa. Então, o que a gente está fazendo aqui, né? Sobretudo, a gente está abrindo os caminhos. Pessoal, eu não vou me concentrar agora no chat, tá bom? Eu sei que tem algumas mensagens que estão sendo escritas no chat, mas depois eu vou abrir, depois dessa uma hora, para a gente conversar, para a gente tirar dúvidas. Então, se você quiser, até pode anotar a sua dúvida no chat, mas eu não vou abrir agora esse campo só para eu não perder minha linha de raciocínio, tá bom? Depois eu volto no chat, depois a hora que a gente for tirar dúvidas, a gente pode voltar mais específico em alguns pontos, ok? Então, acho que a gente está vivendo um novo paradigma, que a gente nunca viveu antes. Por que a gente nunca viveu antes? Porque a gente está vivendo um momento em que a gente pode falar sobre coisas tão profundas, tão delicadas, tão sensíveis, tão urgentes, né? Sem ter uma inquisição à nossa porta, por exemplo, nos perseguindo, não é mesmo? A gente pode falar sobre alguns assuntos também que eram muito difíceis da gente ter acesso, porque estavam protegidos às 7 chaves por conta de todo o histórico, né, de colonização que a gente enfrentou, que os povos tradicionais enfrentaram e vêm enfrentando, com relação à proteção da vida, com relação como que a gente faz para curar a nós mesmos, as nossas relações, como que a gente faz para superar questões que são universais e que nos acompanham desde o início dos tempos, né? Como questões dos nossos desequilíbrios emocionais, mentais, espirituais, físicos, etc, etc, etc. Então, a humanidade, ao longo dos milênios, ela desenvolveu esses caminhos. Só que hoje a gente está vivendo esse novo momento que a gente pode falar abertamente sobre esses caminhos e nós temos acesso, né? Antigamente, para a gente poder ter acesso a conhecimentos de cura reais, concretos e que podem ajudar as nossas vidas, a gente tinha que trilhar muitos desafios, né? Não que a gente ainda não tenha que passar por muitos desafios, a gente ainda passa, mas a gente está vivendo um momento em que a gente pode chegar com mais facilidade. Chegar não significa que a gente vai sustentar, né? Mas chegar, a gente consegue chegar com mais facilidade como nunca antes na história.
Como nunca antes na história, a gente está podendo ter acesso a conhecimentos milenares muito preciosos e que foram abertos, esses caminhos foram abertos, e é isso que a gente precisa entender. Por que que esses caminhos foram abertos nesse tempo que a gente está vivendo? Porque foi profetizado, né? Foi profetizado, os nossos anciões, anciãs sabiam que ia chegar um momento em que a gente ia precisar, como nunca, nos voltar a esses conhecimentos sagrados de cura para poder ajudar as nossas vidas e para poder ajudar o nosso planeta e ajudar a humanidade a se reerguer e sair dessa cilada que a gente mesmo construiu. Então tem momentos na história em que o universo espiritual dá uma pequena afastada, não é uma afastada do ponto de vista real, mas do ponto de vista simbólico, né? A gente fala que esse conhecimento ele fica um pouco mais escondido e tem momentos na história que esse conhecimento ele se escancara um pouco mais. Isso varia muito conforme o nível de consciência coletivo da humanidade e do nível de necessidade. Mas uma coisa vocês podem ter certeza que vem acontecendo, que é essa abertura de caminhos para que a gente possa acessar fontes seguras do conhecimento. Exemplos. Maestros do Peru, né? Mestres de cura do Peru. Aí agora estou falando, por exemplo, dos queros, né? Que são grandes protetores, guardiões do conhecimento ancestral da Terra. Começaram a descer dos apos, descer dos altos das montanhas, onde vivem com esse conhecimento preservado, porque sonharam e viram que os seus irmãos estão precisando desse conhecimento tão precioso que ajuda a gente a viver de uma maneira mais harmônica com a vida, com a terra, etc. Então eles começaram a fazer coisas que eles não faziam, por exemplo, que é viajar o mundo levando esses conhecimentos, né? Outro exemplo que a gente tem que nunca aconteceu antes na história, e aí a gente tem o lado bom e o lado ruim disso, como tudo, né? Mas eu vou destacar aqui nesse momento o lado bom. A gente nunca teve tanto acesso, por exemplo, a plantas de poder que antes, para você chegar até elas, você tinha que ir até a floresta. Agora a floresta consegue chegar até você, né? Não é isso? Muitos de vocês já passaram por experiências muito poderosas com plantas sagradas. E eu não estou falando só das enteógenas, né? Das expansoras de consciência. Estou falando de todas essas plantas sagradas. Então a gente está vendo que está tendo uma mudança de perspectiva. Outra grande coisa interessante que está acontecendo nesse momento é você ter dentro de grandes lideranças globais, políticas, corporativas, executivas, etc., espaços para falar sobre consciência, sobre espiritualidade, sobre a necessidade de irmos além, né, do que está sendo colocado aí. Isso nunca aconteceu antes da forma que está sendo colocado. E tudo isso a gente começa a observar, existe uma inteligência por trás, né? Existe um fenômeno acontecendo. E esse fenômeno se chama despertar. E esse fenômeno do despertar tem camadas, tem faces, tem várias etapas também, inclusive. Tem uma etapa que é muito mais individual, que todos nós estamos passando por ela em alguma etapa, diferentes despertares, diferentes chamados, diferentes caminhos, que se abrem primeiro dentro, mas também a gente começa a ver coletivamente uma tolerância maior. Coletivamente, você pode observar que hoje é mais possível alguém viver, por exemplo, trabalhar com terapias espirituais do que há 20, 30 anos atrás. Era muito mais difícil, até porque tinha muito mais preconceito. Ainda temos, né, crenças limitantes, preconceitos de toda sorte, mas menos. Então, existe já um grau de consciência coletiva já mais preparado para esse momento que a gente está vivendo. Só que aí começa, né, como todo fenômeno que é grande, de ordem global, de escala global, né, nesse exato momento tem coisas no mundo inteiro acontecendo, pessoas falando sobre o que eu estou falando também ao mesmo tempo, né? E muita gente boa chegando, muita gente atendendo esse chamado. Isso é muito bonito, gente. A gente precisa honrar isso. A gente não precisa olhar para isso como algo esquisito, como algo
torcer o nariz, né? Porque ninguém quer despertar sozinho. Para a gente fazer essa grande mudança que a gente precisa fazer é coletivo mesmo. Estamos falando de milhões de pessoas, milhares de pessoas. Então a gente tem que agradecer, temos que honrar, temos que dar vivas a esse processo, né? Para poder falar desse tema e entender a real necessidade desse tema, a gente precisa realmente abraçar esse movimento como um movimento maravilhoso que está acontecendo sem torcer o nariz, né? Sem torcer o nariz porque todo mundo cabe, né? O céu ele é cheio de estrelas, não é mesmo? A gente não fica com ciúmes de uma estrela porque ela está brilhando. Então a gente não considera aqui uma constelação mais importante que a outra, né? Todo sol ele dá vida porque ele brilha. Falando em vida porque ele brilha, hoje no calendário maia tradicional, né, eu sei que tem muitas leituras sobre o tempo, todas são belas e honradas, mas em uma leitura tradicional, hoje é um dia que a gente fala muito sobre a luz do coração que brilha, né? Então, a gente tem que agradecer e honrar que tem muitas luzes brilhando para a gente poder fortalecer e iluminar todo esse céu que está muito escuro, ainda está muito escuro. Mas, se depender de nós, vai estar um pouquinho menos escuro, né? Então, gente, quando a gente vê esses movimentos que estão acontecendo aí fora, de outras linhas, de outras vertentes, não precisa ser xamânica, né? Abraça, não vira inimigo, não torce o nariz, né? Não difama o trabalho do outro, né? Nós, terapeutas integrativos, a gente tem que ser exemplo, né? De união, de pacificação de caminhos, de honrar os caminhos, né? Enfim, mas vai passar também esse momento do ego inflamado, né? Que faz com que a gente deixe de caminhar junto, né? Essa ilusão aí da escassez que vem nos assolando há muito tempo, uma hora ela vai parar, né? Porque a gente vai conseguir transcender ela. Então a gente não vai precisar ficar com medo da luz do outro, nem da terapia do outro, nem da técnica do outro, da outra, né? A gente vai entender que estamos todos no mesmo barco remando rumo a uma grande transformação e que essa grande transformação vai precisar de todo mundo, se não de todo mundo, de 99%, né? Então, gente, estamos num novo momento onde os caminhos estão abertos como nunca antes na história para quem quer viver do sagrado, para quem quer viver da verdade do seu coração, para quem quer viver de terapias xamânicas, integrativas, holísticas e espirituais, tá? Agora, isso não significa que isso não vem com seus desafios. Uma coisa é o caminho estar aberto, outra coisa é percorrer o caminho, não é mesmo? A porta pode estar aberta, a porta pode estar trancada e a porta pode estar aberta, você tem a chave, mas você não abre num caminho e não entra. Então, o fato dos caminhos estarem abertos não significa que já estamos percorrendo tudo isso, né? Os caminhos estão abertos, as portas estão abertas. Agora, caminhar precisa de uma atitude muito firme. E aí que nós estamos, então, né, dizendo eu vou. O que significa esse eu vou? Eu vou significa eu vou fazer o que é necessário no momento necessário para ajudar nesse grande movimento global de transformação e de despertar coletivo. Aonde a gente vai fortalecer essa teia, aonde a gente vai se entender como pessoas que estão colaborando, ações colaborativas, comunitárias, tribais, globais, que estão nessa direção. E aí agora eu começo a falar de onde eu conheço, que é a minha vida e que são as instituições que eu trabalho, que eu atuo, que eu criei, que eu desenvolvo e que eu também sou parceiro de outras também que estão nessa mesma linha, né? Então nós aqui do Instituto Terapia Xamânicas, né, e eu, através das minhas ações, das minhas redes e os meus parceiros, parceiras, professores, amigos, irmãos de caminhada, estamos buscando esses curandeiros e curandeiras que querem se desenvolver, né? Por quê? Porque todos nós temos que se desenvolver. E aí eu já digo, as pessoas às vezes nos criticam, né? Porque quando a gente sai abrindo caminhos e a gente sai colocando a nossa cara à tapa, né? Às vezes vem questionamentos que eu acho que são saudáveis até um certo nível, né? Mas, por exemplo, mas o caminho da cura não se ensina, né? O caminho da cura não se...
enfim, não se aprende assim, né? Não se faz curso, não se ajuda o outro, né? A pessoa já nasce. Tem muitas aspas aí, né? Nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas se você pega todas as escolas tradicionais e mesmo dentro das tribos, uma pessoa não se torna um curandeiro, uma curandeira da noite para o dia sem ter um treinamento de um mais velho, de uma mais velha, de um abuelo, de uma abuela, né? Você não confiaria, por exemplo, fazer uma cirurgia ao médico que só nasceu com o tato para fazer cirurgia. Tem gente que tem, né? Tem médico, eu sei porque o meu irmão é médico cirurgião. E ele tem mão para coisa, ele é um excelente cirurgião, né? Você não confiaria fazer uma cirurgia com um cirurgião que não tivesse feito um bom treinamento, não é verdade? Então, por que a gente questiona os treinamentos quando é a cura do nosso espírito, da nossa alma, que é algo tão poderoso e precioso quanto? Não é isso? Então, se a gente precisa de pessoas bem treinadas para a gente curar o corpo físico, por que a gente não precisa de pessoas bem treinadas para curar as dores da alma, as dores do espírito? A gente precisa sim, né? E todas as tradições têm esses treinamentos, têm essas pessoas, têm esses caminhos, têm essas escolas de conhecimento, escolas iniciáticas de conhecimento. Imagina, às vezes tem uns questionamentos tão absurdos. Você chega lá no Antigo Egito, você fala assim: ah, eu quero ser o sacerdote. Então, vai, vamos lá. Então, entra na fila, vamos começar varrendo o templo, vamos lá, vamos embora, né? Gente, é muito estudo, é muita prática. Sempre foi assim, sempre será assim. Por quê? Porque nós estamos falando de vida. E vida precisa ter um contato profundo, né? Só que tem vários setores da vida, não é isso? Então a gente vai se dedicar, se debruçar sobre setores específicos. Então, quando a gente fala de terapia xamânica, a gente está falando dos seres que estão buscando se dedicar para curar os males do espírito e da alma, né? Que também vai envolver os corpos físicos, os corpos emocionais e mentais, porque está tudo integrado. Mas existe um olhar de especialização, mas ele é holístico e integrativo. Né? Por isso que eu me intitulo um terapeuta xamânico integrativo, porque eu faço questão de manter essa palavra por vários motivos, né? Mas a gente está trazendo essa perspectiva da integralidade do ser, como muitos e outras técnicas e práticas e outros caminhos que não são necessariamente xamânicos também o fazem, né? Tem aqueles que diz que faz, mas não faz, tem aqueles que querem fazer, enfim, estamos nessa busca, tá? Então estamos buscando essas pessoas que querem se desenvolver dentro desse caminho da cura. Ou para curar a si mesmas, né? Ou para trabalhar com isso, por que não? Ou para curar a sua família, para ajudar, né, a saber o que fazer quando as situações se apresentam, quando as necessidades se apresentam. Que necessidades são essas? Necessidades de toda sorte, né? Necessidades que a nossa própria vida vai trazendo, porque viver é desafiador. Então, o fato da gente estar aqui, a gente já vem com uma série de bênçãos e com uma série de desafios. Então, quanto mais eu aprendo a lidar com as forças da natureza, quanto mais eu aprendo sobre o ser humano, quanto mais eu aprendo com as sabedorias que existem, mais eu tenho ferramentas para cuidar de mim mesmo e cuidar das minhas relações. E vão ter os que vão querer curar a si mesmo, vão ter os que vão querer curar suas famílias, tem os que vão querer trabalhar com isso e por que não, né? E, além de tudo, acima disso, acima dessa necessidade, a gente está buscando fortalecer a humanidade, né, como um todo. Porque quando a gente está indo na direção do sonho coletivo da Terra, quando a gente está indo na direção dos grandes sonhos da humanidade, né, a gente começa a ver que o nosso pequeno trabalho, que a nossa pequena ação, ela não é isolada, ela nunca vai ser isolada. E se ela está indo numa direção de mais libertação dos traumas e das dores da humanidade, de agregar sabedoria, de agregar conhecimento, de agregar virtudes, a gente está fazendo um movimento que é muito bonito e provavelmente a natureza vai estar do nosso lado, né? Sempre que a gente está a favor da natureza e dos sonhos da natureza e dos sonhos divinos, você pode ter certeza que a gente vai sentir as velas soprando o nosso barco muito mais forte. Então, falar sobre curar as nossas mazelas físicas, emocionais, mentais, espirituais e ajudar a humanidade a elevar seu nível de consciência e ajudar a Terra no seu momento de transformação, gente,
Isso é algo, nossa, sem precedentes, né? Para mim é uma das coisas mais maravilhosas que a gente pode fazer ao nascer e ao caminhar, ao escolher estar aqui, porque pode ter certeza que você escolheu estar aqui nesse tempo histórico que a gente está vivendo, é realmente poder servir, né? Esse momento de transição. Por que transição? Essa palavra vocês vão escutar muito eu falar, quem já não escuta, né? Se a gente está transicionando, a gente está transicionando para alguma coisa. Significa que a gente está vindo de um certo mundo e estamos indo para um outro lugar. A gente está vindo de um lugar e está indo para um outro lugar e estamos numa transição. O que é essa famosa transição que a gente está vivendo? É justamente tirar a consciência da humanidade que está vivendo aprisionada pelo seu ego, pela sua materialidade, pela famosa Matrix, né? Para um novo lugar onde o espírito vai ser o centro, onde aquilo que é o bom, o belo, o justo, o verdadeiro vai ser o centro. E a gente passa por momentos de vai e vem na humanidade, onde temos, exemplo, momentos históricos onde civilizações inteiras se desenvolvem em torno desses valores e paradigmas, e a gente tem saltos absurdos, né? Nós estamos aqui hoje conversando por conta de momentos históricos de milhares de anos atrás, em que a humanidade conseguiu dar esse salto orbitando em torno daquilo que é real. Só que a gente vai fazendo assim, né? Só que eu acredito que a gente vai fazendo assim, só que subindo, né? Altos e baixos, luz e sombra, luz e sombra. Uma era de ouro, uma era de caos, uma era de ordem, uma era de caos. E a gente está numa era de caos, transicionando para uma era de mais luz, nesse exato momento. Não estamos? Se alguém falar que a gente não está vivendo, transicionando de uma era de caos para uma era de mais luz, me aponte por quê, né? Porque é só você ligar a televisão e é só a gente ver, né? A gente ainda está presenciando coisas que são tão, assim, né? De níveis de inferência tão, de níveis de consciência tão inferiores, né? Que você fala assim, nossa, eu não acredito, né? Estamos em 2024, ainda estamos vivendo tantas coisas que já deveriam ter sido superadas, não é mesmo? Então significa que a gente ainda tá, a gente não chegou lá, mas a gente vai chegar. Para que a gente chegue lá, é preciso que a gente se fortaleça, fortaleça a humanidade, fortaleça a consciência da humanidade, fortaleça a sabedoria da humanidade. Então a gente aqui é uma sementinha desse processo, né? Quando a gente se cura e quando a gente está a serviço da cura, a gente está ajudando nesse processo. Isso é muito maravilhoso, grandioso, tentador, mas também vem com um desafio proporcional a essa grandeza. Por quê? Porque o nosso ego vai querer rapidamente dizer assim: opa, já fiz o caminho, né? Aí são as famosas ciladas da iluminação. Adoro a James Sans, quando ela fala, ela cunhou esse termo não é meu, tá? E ela fala muito sobre as ciladas da iluminação, e quem acompanha os livros, né, da James Sans, a gente tem uma série de estudos gratuitos, né, sobre esses livros, também estão lá no YouTube, depois vocês assistam, Dançando o Sonho, as Cartas do Caminho Sagrado, as Cartas Xamânicas. Ela vai falar muito sobre o coiote, né? E o coiote é esse aspecto nosso que nos prega peças, né? Então, quando a gente começa a falar, nossa, mas que coisa linda, né? Eu vou curar a humanidade, curar a mim mesmo, eu vou ajudar a consciência planetária, isso pode ser muito, né? Os nossos olhos brilham, mas a gente tem que tomar muita cautela, porque o nosso coiote interno ele pode querer ficar grande demais, né? Então a gente precisa que o conhecimento da humanidade ancestral nos ajude a não nos perdermos nesse caminho, nessa missão que é tão grandiosa que está aqui. Deixa eu passar para frente. Opa! Por quê? Né? Então, esse é o nosso contexto. A gente está realmente num momento muito lindo, incrível, onde temos essa necessidade urgente de reconexão, cura, elevação, transição planetária. A gente precisa dar as mãos a todos os mestres, a todos os guias, a todas as forças da natureza, a todos os caminhos que têm algo de bom, de real para nos propor. Só que a gente ainda tem um desafio que é lidar com o nosso ser interno cheio de sombras, cheio de ilusões, cheio de coisas do nosso ego, cheio de ciladas. Por quê? Né? Porque esse é o nosso jogo aqui, de luz e sombra, de lembrar e esquecer de quem nós somos, da nossa natureza divina.
ao fazer isso, ao enfrentar esses desafios internos, esses inimigos internos, a gente consegue criar força suficiente para transcender e libertar muita coisa, né? Então nós fomos, digamos assim, programados com um DNA que é misto, metade de um de outro, como diriam os antigos, né? Tem muita luz, mas a gente também tem muitas coisas, muitas resistências quando a gente está caminhando nessa direção da libertação, né? Às vezes não precisa ir muito longe. Você já não conheceu alguém, por exemplo, que você vê ali errando na mesma tecla muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes você fala assim, fulano, mas é só você virar a esquina, é só você não, em vez de você seguir por aqui, segue por aqui, você não vai cair no buraco, você já caiu no buraco, você já viu como é que é o buraco, você já sabe a cor, o cheiro, o gosto do buraco e a pessoa tá lá. Vocês não conhecem alguma pessoa, ou você mesmo em algum momento da vida, em alguma situação, já não passou por uma situação assim que você sabia que aquele caminho ia dar ruim e você foi para lá mesmo assim. E aí os seus mais velhos do lado, às vezes o mais velho pode ser um pai, uma mãe, um tio, um tia, um irmão mais velho, não é uma pessoa mais sábia, um amigo, uma amiga que te olha e fala assim, lá vai fulano de novo, eu já falei, eu avisei, uma pessoa quer, né? O que é esse nosso negócio que quer, mesmo a gente sabendo que está, entre aspas, errado, né? Então nós temos a nossa consciência, ela precisa, a gente que precisa, vai criando essas necessidades, passar por experiências para que a gente realmente consiga escolher diferente. E aí as situações de dor vão ajudar a gente a não querer passar por ali de novo, né? Aí vem as grandes transformações. Então a gente está vivendo muita dor na humanidade. Então a gente tem escolhas de caminhos diferentes para poder fazer. E essa força dentro de nós, essa resistência à mudança, resistência à nossa própria luz, resistência à nossa própria sabedoria, para que ela diminua, não é que ela vai totalmente deixar de existir, ela sempre vai estar lá, a gente precisa ficar de olho nela. A gente precisa dar as mãos, né, para outros buscadores, para outras forças aliadas, para outros caminhos. E principalmente, deixa eu ver qual que é. O que eu acredito muito, isso. A gente precisa nos apoiar numa coisa chamada mestres. E eles existem, e eles são reais, né? Quando eu era criança, eu tinha alguns, e depois eu fiquei achando que não tinha mais ninguém aqui. E às vezes a gente fica trazendo os mesmos mestres de milhares de anos atrás, porque a gente acha que não tem, mas tem, gente. Tem muito mestre caminhando pela humanidade, né? De diferentes níveis, mestres grandões, mestres pequenininhos, mas eles estão aí. Então, quando a gente se apoia nesses mestres e na sabedoria perene da humanidade, a probabilidade da gente errar é menor. A probabilidade da gente continuar caindo nos buracos são menores. Por quê? Porque eles já mapearam esses caminhos, né? Já mapearam essas ciladas da iluminação, essas dores, e tem nos apoiando. E criaram sistemas, criaram ritos, cerimônias, processos, rezas, enfim, N formas da gente conseguir se apropriar da nossa força e da nossa luz. E quando eu trago aqui conhecimentos ancestrais da Terra, eu faço questão de trazer essa palavra ancestral porque a gente está falando de caminhos que passaram pelo teste do tempo, né? Ou seja, funcionavam para os nossos ancestrais, continuam funcionando e continuarão funcionando. Então, existe uma palavra, para quem ainda não conhece, que se chama sabedoria perene da humanidade. O que é a sabedoria perene? É o que várias tradições ao longo do mundo inteiro, no Egito, na China, na Índia, na África, na América do Sul, na América Central, na América do Norte, África do Sul, Europa, Europa das Ilhas, Europa continental, desenvolveram, né? Então, quando a gente está na presença, por exemplo, de um grande mestre tibetano, quando a gente está na presença, né, de um grande sacerdote iorubá, quando a gente está na presença de um grande pajé Kayapó, quando a gente está na presença de um grande homem ou mulher de medicina, o que a gente está falando? A gente toca uma verdade que é universal. Então, por que é universal? Porque é uma sabedoria que é da humanidade, que transcende os rótulos, transcende todas as culturas, chega a tocar o real, né? E graças às deusas, aos deuses, ao universo, ao infinito grande espírito, nós temos muitas formas de chegar nesse caminho. Porque imagina se fosse o samba de uma nota só, que tristeza que não seria, né? Felizmente a gente tem muitos caminhos para conseguir tocar esse conhecimento. Então a gente fala, e esse conhecimento, quando ele é verdadeiro, a gente vai escutar o eco dele, a gente sente o cheiro, fala, opa, já vi isso aqui, já te vi.
Sinto que é real por quê? Porque tem outros mestres lá do outro continente, a quilômetro de distância, que nunca te viram, mas estão falando a mesma coisa. Parece que existe uma tendência de quando a humanidade vai evoluindo, vai caminhando, vai chegando em lugares parecidos e vai desenvolvendo um cheiro de virtude, um brilho, uma beleza, o que a gente chama no xamanismo de caminho da beleza. O caminho da beleza ele é parecido. Ou vai me dizer que quando passa um grande mestre por um lugar não se deixa um rastro de beleza, de luz e de verdade, não é? Qualquer lugar da humanidade onde passou um grande mestre, você tem um rastro. E qualquer lugar na humanidade onde você teve também, né, mestres do outro lado, digamos assim, mestres do egoísmo, também fica um rastro de destruição. Então a gente tem exemplos de rastros de destruição e a gente tem exemplos de rastros de beleza sobre a Terra. Aí cabe a nós decidirmos que rastro que eu quero seguir. Quando a gente olha para a sabedoria perene dos ancestrais, a gente fala assim, nossa, tem algo real ali. Vocês já tiveram uma experiência de comer uma comida e falar assim, nossa, tem gosto de plástico? Fala assim, isso aqui parece que a cara é bonita, né? Tem tudo bonitinho por fora, bem embaladinho, bem legalzinho, mas você come, não te nutre, não é mesmo? E você às vezes come uma coisa super simples, né? Zero embalagem, negócio ali, mas você sente que você, nossa, parece que nutriu para além do corpo físico. Vocês já tiveram essa experiência de acessar um conteúdo, de acessar um conhecimento que você digere e te nutre em várias camadas, em várias dimensões? Nós estamos falando, quando a gente fala sobre espiritualidade, sobre caminhos de cura, a gente também tem a mesma coisa. A gente vai ter caminhos que são fast food, vamos falar assim, e vão ter caminhos que são muito mais nutritivos. Quando a gente está falando da sabedoria perene da humanidade, desses grandes mestres, você pode ter certeza que é um caminho muito nutritivo. Só que, muitas vezes, ele não vai vir tão embaladinho, tão brilhante, tão neon, né? Muitas vezes ele vai, a maioria das vezes, ele vai ser simples, ele vai ser interno, ele vai ser singelo, ele não vai gritar, né? Ele vai ser sutil, que é bem o oposto do que as mídias fazem, bem o oposto do que o poder hegemônico, né, tá nos levando para essa direção, não é mesmo? Então a gente vai ter sempre uma escolha, mas quando a gente fareja essa força nutritiva, a gente vai, segue, não titubeia, não titubeia. Não estou falando dos nossos caminhos aqui da minha escola, não. Estou falando de qualquer que seja o caminho que você fareja, né? Farejou uma nutrição verdadeira, real, vai fundo, porque nós estamos precisando disso nesse momento. Porque a quantidade de fast food espiritual tá muito grande, né? Porque tem uma necessidade, mas tem também uma grande intenção de desvirtuar também esse conhecimento, né? Porque as nossas resistências internas, quando elas se juntam, elas também formam uma torcida organizada que não gosta muito de quando a gente se liberta, né? O que seria das grandes empresas fast food, né? Desculpa se alguém trabalha numa delas, alguma coisa assim, mas se todo mundo começasse a optar por alimentos nutricionais, plantados no quintal, orgânicos, agroecológicos, o que seria, né? Então, da mesma forma que a gente tem esses conflitos políticos, econômicos, sociais, a gente também vai ter isso também no mundo espiritual. Então, a gente também vai ter a McDonaldização da espiritualidade, né? Normal, está acontecendo, só que cabe a gente farejar, entender, né? Eu falo farejar mesmo como animal porque é isso que os animais de poder nos ensinam, a gente despertar o nosso instinto para a gente estar vivo para poder se guiar nessa história toda que está acontecendo aqui. Então, gente, sentiu uma comida nutritiva boa, vá fundo, tá? Qualquer que seja, aonde quer. O Castanheda, que é um grande mestre, né? Já falando dos mestres da humanidade, que não era mestre índio não, tá? Era gente como a gente aqui, que não nasceu pele vermelha, mas tinha coração vermelho. Ele falou que como que a gente sabe se um caminho é nutritivo para nós? Porque para mim pode ser uma coisa, para o meu irmão uma outra, para minha mãe outra, para o meu cunhado, para o meu companheiro outra, para minha companheira outra. Para você, esse caminho tem que ter o que ele chama de coração. Quando o caminho tem coração, ele vai sorrir para você.
Ele vai se parecer nutritivo, ele vai falar assim, uau, tem algo bom ali, né? Qualquer caminho que tenha coração para você, não para o outro, é o seu caminho. É um bom caminho para você seguir. E existem caminhos que pode ter tudo. A roupagem certa, o brinco de pena, a faixinha de medicina, o gongo dourado maravilhoso, lindo, etc. Pode ter tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui, toda essa decoração linda aqui. E ele não vai fazer assim, fazer assim, sabe aquela flecha que faz assim, ó. Eu sou professor de arquearia meditativa também, né? Às vezes quando a gente está no começo, a gente faz assim com a flecha, faz, né? Ela não cai meia metro da nossa frente, né? Mas tinha tudo, o arco potente, a flecha Nimbus 2000 maravilhosa, né? Polida com a madeira de ébano. E aí faz assim, ó, o que faltou aí? Faltou coração, faltou energia, faltou potência, faltou conexão real. Então, quando isso aparecer para você, gente, agarra. Seja o que a gente chama no caminho tolteca de espreitador. Espreitador é o fato de você não perder tempo com aquilo que é bobagem e dedicar todas as suas ações para aquilo que a sua atenção precisa estar te levando, tá? Faça esse movimento. Seja não fazer ou seja fazer. Olha a chave que eu estou falando aqui agora. Seja não fazer ou fazer algo. Porque muitas vezes a gente também vai nessa ânsia de fazer um monte de coisa, mas também não é pelo caminho do coração. E aí é melhor não fazer nada do que fazer algo que não seja pelo caminho do coração. Uma vez eu ouvi uma intenção de uma irmã de caminho muito bonita, ela fez um rezo assim maravilhoso. Ela trabalha com natureza, né? Com restauração de florestas. Ela falou assim, que eu nunca toque a terra que não seja pelo meu coração. Nossa, aquilo para mim foi maravilhoso, porque ela trabalha com isso, ela trabalha com restauração de florestas. E ela já teve oportunidade de fazer grandes projetos, mas que não nutriram a alma dela, que não estavam na direção do caminho do coração dela, né? Poderia aparentemente ser maravilhoso. Aí, provavelmente ela experimentou os caminhos que não tinham coração para poder chegar numa prece dessa e dizer que eu só toque a terra novamente se for para ter coração, né? Então, às vezes, a sabedoria do coração vai falar não fazer, não faça. Quantas vezes, né, eu já tive gente que fez curso comigo para entender, inclusive, que o seu caminho não era com a gente, não era com o xamanismo, não era com o nosso tipo de abordagem de terapia. Tá tudo certo, que bom que é isso, porque tem que ter gente em todos os lugares, em todos os caminhos, né? Nem todo mundo precisa tocar tambor, nem todo mundo precisa, né? Cada um tem a sua. Cada coruja pia conforme o bico, como diria um dos meus mestres também. Então, às vezes o caminho do coração é não fazer, e às vezes o caminho do coração é fazer, né? Tem momentos, quando a gente fala de fazer e não fazer, é o famoso chamado, né? Ah, o chamado, senti o chamado. O caminho da cura é um chamado. O caminho da cura é um chamado, né? Chamado para fazer algo. Fazer o quê? Curar. Mas, Gabriel, mas não é muita pretensão falar curar? Não, gente, vamos desmistificar isso. Não é muita pretensão. O caminho da cura é pretensão a gente achar que é só pertence a uma pessoa ou outra e que não é algo da humanidade. Isso é pretensão. Mas é um chamado. Quantas vezes o movimento de cura, o chamado da cura dentro de nós fez a gente sair de um relacionamento, fez a gente sair de um emprego, fez a gente sair de um lugar que a gente estava, fez a gente mudar de abordagem. Isso é um chamado, né? Então a gente tem um chamado. A cura é um fenômeno da existência, da humanidade, da vida, da natureza. E esse caminho de cura é um chamado. E o caminho para se tornar um curandeiro, uma curandeira também é um chamado. Aí tem gente que vai falar assim, é um dom, também é um dom, mas pode e deve ser desenvolvido e refinado, porque é o que eu estava falando lá para vocês, né? Alguém que decide fazer medicina, por exemplo, pode ser por um chamado, pode ser por uma questão financeira, né? Porque dá dinheiro ser médico, maravilhoso, tudo bem também, mas tem um caminho para ele conseguir tirar o diploma. Tem residência, tem isso, tem aquilo, para poder fazer alguma coisa de fato, né? Então tem o chamado, tem o dom também.
que pode e deve ser desenvolvido e refinado. A gente precisa desenvolver. Quantas pessoas eu conheço que têm assim um poder de cura fantástico, mas não consegue sistematizar o seu conhecimento, não consegue criar experiências para que esse conhecimento aconteça, né? Porque muitas vezes tem o dom, mas não tem o conhecimento. Tem muita gente que tem o conhecimento, mas não tem o dom. Será que são só esses caminhos? O caminho do dom nato, o caminho do conhecimento frio? Será que não existe um meio do caminho entre essas duas coisas? Será que quem não nasceu com o dom consegue desenvolver esse dom? Eu acredito que sim. Por quê? Da onde que vem o dom, gente? O dom vem de uma alma que já desenvolveu isso em algum momento. Já trilhou esse caminho em algum momento. Só que às vezes ela já passou por esse momento. Existe um fenômeno também chamado reencarnação. Então, tem gente que já nasceu com alguns dons, talentos, habilidades, mas que já desenvolveu isso em outras instâncias, né? Tem, gente, é só abrir a internet aí. Crianças que já nascem tocando piano, etc., com dons musicais absurdos, sem nunca ter tido uma aula de música. Você acha que ela começou ali? Você acha que da onde que veio esse chip que ela já nasceu sabendo tocar esses instrumentos, né? Então o dom também vem de um histórico de desenvolvimento. Então eu acredito sim que a gente pode desenvolver os nossos dons, talentos, habilidades e refinar esses dons. Então o caminho da cura primeiro, é um chamado, você tem que dizer eu vou. Para você, para onde quer que vá, né? Depois você tem que desenvolver e trabalhar esses dons, refinar esses dons, né? Pegar o seu instrumento, quem é músico sabe. Você não vai tocar um violão sem afinar ele. Você não vai tocar um piano desafinado, você precisa afinar o instrumento. Nós somos um instrumento que precisa ser afinado. Todos nós temos dons, todos nós temos dom de cura. Alguns já estão mais desenvolvidos, refinados e desenvolvidos, outras pessoas estão em desenvolvimento. Por isso que é um caminho infinito, não para, não existe isso. Aí eu concordo com a galera que fala assim, não tem como criar um xamã em um curso de xamanismo. Aí eu concordo mesmo. Realmente não é um curso que vai fazer a gente se tornar um curandeiro, uma curandeira. É toda uma existência, gente. Mas isso não significa que não é porque é uma existência. Imagina se a semente da grande árvore falasse assim: nossa, olha o caminho até eu me desenvolver, virar uma grande árvore frondosa e dar frutos, sementes. Não é porque o caminho é longo que ele não tem que ser trilhado. Né? Então, assim, as pessoas que falam assim: olha, realmente um curso não vai fazer você ser um curandeiro, um sacerdote, uma sacerdotisa, um super terapeuta. Um curso não. Mas um caminho de existência, de vida, de dedicação, com certeza vai. E esse caminho é infinito. Então, realmente, não acredito que nenhuma escola, em lugar nenhum do mundo, tem um caminho que chega num ponto final onde o assunto é desenvolvimento espiritual, desenvolvimento humano, cura. Não existe. Se alguém falar assim, agora você está pronto, você já sabe tudo de todas as instâncias, de todos os corpos, herbologia, fitoterapia, plantas de poder, resgate de alma, espiritualidade, mediunidade, isso, aquilo, física quântica. Gente, não existe. Porque a própria natureza ela continua no seu infinito. Nesse exato momento, tem mundos novos sendo criados, estrelas supernovas se abrindo, estrelas morrendo, outras nascendo, planetas sendo criados, universo, nós somos, né? Estamos surfando no infinito. Então, se a nossa própria base existencial é o infinito, ou você acha que você veio, começou no Big Bang, aí vem e acabou, aí vem, sei lá, nosso sistema solar tem uma data X, o Sol vai explodir, e aí? Vocês acreditam nessa historinha científica que é contada pra gente, que o universo começou a partir do Big Bang, X milhões de anos atrás, e que vai acabar? Vocês acreditam nisso? Ou vocês acreditam que são ciclos, rodas dentro de rodas, espirais dentro de espirais? Então, a matriz existencial é infinito. Então, ninguém pode dizer que um caminho ele é finito. E o caminho da cura ele também não é finito, ele é infinito. Porque nós vivemos dentro de uma matriz infinita. Tá? E isso é maravilhoso. Tem gente que fala assim, não acredito, então eu nunca vou chegar lá. Não, porque a história toda não é o destino final, é o percurso. O percurso é maravilhoso. O percurso da gente se desenvolver, curar nós mesmos, né? Nos fortalecer, iluminar, ajudar, servir mais. É maravilhoso, tá? É maravilhoso. E assim, nós estamos caminhando, caminhando. Não existe um fim.
Então, eu não tenho pretensão de dizer que a minha escola né, vai criar um curso que vai dar conta do infinito, porque o infinito pertence ao infinito. Mas a gente pode aprender a brincar, de se soltar, de se jogar no infinito, ser transpassado pelo infinito. O que será que o infinito quer de mim agora? O que será que Deus, o grande Espírito, quer de mim agora através das minhas mãos, né? Através do meu pensamento, através das minhas palavras, através da minha ação no mundo. Então isso é maravilhoso, a gente aprender a se sintonizar, se desenvolver, se refinar para poder estar a serviço desse caminho infinito. E aí a coisa fica muito gostosa. E hoje eu tenho um pouquinho mais dessa dimensão, porque há 10, 20 anos atrás eu patinava muito mais do que eu patino hoje, né? Nesse sentido, e acredito que vocês também na vida de vocês. Pode ter certeza, tenho certeza absoluta que vocês patinam bem menos do que patinavam há 15, 20 anos atrás, não é? Então, seguimos aprendendo a não patinar na vida tanto, não é mesmo? A serviço do infinito, tá? O infinito a gente não explica, a gente sente. Então, mas eu fiz questão de trazer essa palavra aqui. Porque às vezes as pessoas falam, mas o caminho da cura, etc. Isso não significa que a gente não possa criar experiências para a gente desenvolver, né? Não é porque a natureza é infinita que ela não cria estágios da consciência. Não é porque o espírito é infinito que a gente não tem vidas, né? Não tem idades, não tem uma coisa chamada tempo. Não é porque o tempo é infinito que ele não tem o número um, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8, número 9. E depois começa de novo, 0, né? 0 a 9. Só que são sucessivas escalas de 0 a 9. Então, mesmo dentro do infinito, a gente tem fatias organizadas para a gente poder se experimentar. E assim é o caminho da cura. O caminho da cura, ele tem formas organizadas da gente poder olhar para isso. E é isso que os ancestrais nos ensinam, nos deixaram um legado riquíssimo. Como que a gente pode olhar para o caminho infinito da cura em etapas e ajudar a gente a se desenvolver? Para poder também, em etapas, ajudar a humanidade em etapas e assim sucessivamente. Tá muito maluco, complexo o que eu tô falando? Vocês estão com uma cara de... Alguns estão sorrindo, outros estão com uma cara de ué, outros estão com uma cara de intrigado, assim, tá engraçado. Mas é isso. Vamos seguindo. Já estou parando de falar. Já falei do nosso contexto. Bom, aí precisando... Deixa eu só ver se a gente esqueceu alguma coisa. Já falei que eu estava buscando. Aí. Bom. Então, gente, dentro... isso aqui é muito legal. E aí, ser um terapeuta xamânico, porque esse é o título da nossa Masterclass de hoje. Não podemos nos esquecer, a gente às vezes pega a carona no infinito e vai, né? Mas vamos voltar aqui para o nosso presente. Ser um terapeuta xamânico, dentro desse caminho de cura infinito, é ser um profissional da saúde, né? Isso eu falo para vocês com muita propriedade. Opa, a Siri tá doida aqui, quer entrar na conversa. Ser um profissional da saúde. Eu demorei para entender isso, sabe? Mas depois que eu comecei a fazer formação com os profissionais da saúde, né? Fiz uma pós-graduação uma vez, e eu não estou falando isso para falar dos meus títulos, não, porque depois, se vocês quiserem saber minha formação, é só entrar no site lá, tá escrito lá, por onde eu passei, a escola, eu assisti outras lives em que eu foquei mais na minha biografia. A ideia não é essa, mas quando eu comecei a estudar com biomédicos, com neurocientistas, e que começaram a falar, né, colocar numa mesma roda uma benzedeira e um neurocientista para falar sobre um mesmo paciente, eu falei, uau, eu vivi para ver isso, né? Isso está acontecendo agora, né? A Unifesp, por exemplo, que é a Federal Paulista de Medicina, uma escola muito pioneira nesse assunto, né, nessa integração com a ciência moderna, com a ciência espiritual, né? Estão trabalhando nessa linha de agregar cada vez mais. A gente tem, por exemplo, hoje no nosso Sistema Único de Saúde, né, o famoso SUS, uma coisa chamada terapias complementares em saúde, as PICs, terapias integrativas complementares em saúde. E aí eu fui descobrir que essa enxurrada de coisas lindas que a gente tem, reiki, acupuntura, fitoterapia, etc., é tudo chamado um negócio chamado PICs, né? Práticas integrativas complementares em saúde. E ser um terapeuta xamânico, gente, é também ser um
né, um praticante que está dentro desse rol de pessoas que estão trabalhando na saúde holística do ser humano, tá? Então, é muito maravilhoso, né, a gente poder saber que tem espaço, inclusive. Hoje em dia tem hospitais que, além de todo o tratamento convencional, abre lá para vir lá o terapeuta xamânico tocar um tambor para chamar a alma de volta daquela pessoa, porque com todo aquele trauma, com todo aquele sofrimento, a alma da pessoa não quer voltar para aquele corpo, né? Mas se vai lá um rezador, alguém que sabe o que fazer, com uma maraca, com um tambor, com uma boa erva, chamar aquele espírito para ele voltar, aí aquela imunidade começa a fazer o quê? Pi, pi, né? Aquele sistema começa a trabalhar de novo, aquela saúde começa a ganhar mais vida, porque a gente tem que trabalhar junto. Não adianta trabalhar mecanicamente só com o corpo físico, então tá cada vez mais a gente tem essa abertura, né? O estado de São Paulo é pioneiro, o município de São Paulo é pioneiro nisso, e eu conheço as pessoas que desenvolveram essas leis, inclusive, né, que trabalham com isso. Então, gente, é muito real isso que nós estamos falando aqui, né? Você tem em vários lugares do mundo hoje espaço e abertura para você conseguir adentrar em círculos que antes não era permitido, porque já se comprovou cientificamente que pessoas que recebem oração têm uma saída de UTI muito mais rápido do que pessoas que não recebem oração, né? Você tem dados de que pessoas que têm ali uma força espiritual, um clã espiritual, um grupo rezando por ela, orando por ela, enfim, fazendo atividades, né, que a ciência física, a ciência antiga, clássica não comprova, porque a ciência holística comprova, né? Então, tendo resultados cada vez mais. Então, a gente está vivendo uma coisa lindíssima hoje em dia, né? E ser um terapeuta xamânico é ser um profissional da saúde, tá? Talvez você não ainda tenha o reconhecimento necessário, mas a gente está chegando lá, a gente está caminhando para isso, estamos numa transição, tá? Então isso eu posso garantir para vocês que isso já está acontecendo agora, né? E nós aqui fazemos parte disso, né? O nosso instituto está a serviço desse olhar. Como trabalhar com o xamanismo? Não tem só uma via, por isso que eu gosto de trazer essa imagem aqui, porque tem várias vias. Uma via é o atendimento terapêutico individual, que é incrível, que é maravilhoso, que é você receber uma pessoa com as suas questões e você usar a sua caixa de ferramentas físicas, emocionais, mentais, espirituais, as suas práticas, as suas técnicas, e colocar a serviço da cura desse ser humano, do desenvolvimento de mais equilíbrio e bem-estar desse ser humano. Uma via é essa. O atendimento clínico, vamos chamar assim. O atendimento terapêutico one by one, individual. Outra forma é você trabalhar através de cursos, de vivências, né? Porque através de cursos e formações você também está atuando dessa maneira. Hoje eu atuo, né? Além de atuar como terapeuta clínico, também dou cursos, faço formações, muitos aqui são os meus alunos, né? Se tornaram terapeutas passando pelas nossas formações e hoje trabalham com xamanismo, trabalham com atendimentos terapêuticos, também fazem vivências. É um caminho. Tem gente que é mais do tete a tete ali, do one by one. Tem gente que é mais do coletivo. Tem gente que é mais né, do grupo. Tem gente que não vai fazer nada disso. Tem gente que vai para as ações socioambientais, para uma coisa mais voluntariada, vai trabalhar em questões mais né, políticas, vai trabalhar com lideranças para levar recursos para desenvolver, por exemplo, uma aldeia, trabalhar resgatando conhecimentos tradicionais, fazendo documentário, comunicando, né? Tem gente que está trabalhando numa outra esfera da cura do planeta, da humanidade, da elevação através de outras vias, que não necessariamente é a cura individual, né? Mas está a serviço através dessas ações. Outros que é bem interessante, que acontece bastante, são através dos círculos de partilha de sabedoria. Círculos do feminino, círculos do masculino, círculos de leituras de livros, como a gente tem, né? Círculos diversos, aonde você não precisa necessariamente também, voltando, trabalhar diretamente one by one, né? Ali abrir, ter uma clínica, ter um espaço, mas você abre uma roda na sua casa, aonde você, numa noite de lua cheia, né? Chama as pessoas, abre um oráculo, fala sobre um tema importante, discute um assunto importante, troca conhecimento, né? Que é o que as tribos faziam antigamente, mas como a gente não vive, apesar de viver em comunidade, em tribo, a gente vive separado, né?
Então a gente precisa desses círculos de partilha de sabedoria. E aí, se você tem um treinamento, se você conhece história, se você sabe as lendas dos nossos ancestrais, se você pega ali o seu tambor e faz uma jornada xamânica e convida aquelas pessoas a meditarem, enfim, N formas. Também é uma forma de você trabalhar com as terapias xamânicas, não necessariamente ser um atendimento clínico. Conheço também quem trabalha com eventos e viagens, né, e leva as pessoas para se conectar em lugares sagrados do planeta. Por quê? Porque esses lugares falam por si só, você não tem que fazer muita coisa, é só ajudar as pessoas a se conectarem com essas fontes de sabedoria que a Terra já tem. É uma outra forma, né? E também tem uma forma que é o que eu chamo de caminho vermelho, que é o caminho iniciático, que ele não vai ser um caminho profissional no sentido estrito senso, né? De você, digamos assim, de ter um CNPJ, mas vai trabalhar nas iniciações da sua alma, né? E que vai ajudar as pessoas. Você não vai, talvez, ganhar dinheiro com isso, mas você está a serviço de coisas grandiosas, né? Que é um caminho de iniciação, onde você não vai provavelmente fazer. Como que eu posso explicar? Exemplo, quando você vai. Não que não tenham trocas, tá, gente? E não que as trocas financeiras não sejam importantes também, porque é a linguagem que o nosso mundo moderno contemporâneo conhece. Mas existe também esse lugar, né, da devoção. No xamanismo celta, por exemplo, que trabalha muito com divindades, ou mesmo o xamanismo africano, que também trabalha com orixás, né? Você tem esse caminho da devoção, onde você inicia pessoas, onde você tem todo um desenvolvimento espiritual interno, que não é tanto profissional, né? Tem gente que trabalha com isso também. Só estou dizendo no sentido de ampliar as possibilidades. Então, o caminho das iniciações é um trabalho também, mas talvez não seja remunerado, né? Então, existem muitas formas de você trabalhar com isso, tá? Formas individuais, formas coletivas, todas elas estão dentro de uma grande teia. Aqui eu coloquei o logo do meu instituto porque ele faz todas essas coisas aqui, né? Não sozinho, eu não faço sozinho, não tem como, né? Somos um time de pessoas, de professores, de voluntários que está fazendo esses caminhos aqui. Mas os caminhos terapêuticos xamânicos podem fazer isso. E além, tem gente que trabalha com as cerimônias, as plantas de poder, né? Eu não falo tanto porque isso já. As pessoas confundem tanto terapias xamânicas com plantas de poder que eu tenho falado um pouco sobre isso, né? Para não ficar reforçando. Mas também, por que não? É um caminho também, né? As pessoas que vão criar cerimônias para ajudar as pessoas através dessas plantas e desses contatos com essas experiências e ritos, porque a planta sozinha sem o rito não faz nada, né? Ou faz muito pouco, também é um caminho de desenvolvimento, né? Que tem por aí, certo? Então são muitas formas. Bem, dito tudo isso, aí eu já vou abrir porque eu estou doido para falar com vocês, né? A gente tem uma formação, né? Para a gente chegar nesse diagrama aqui, a gente não foi da noite para o dia, foi uns 20 anos de muita partilha, de muita troca. A gente desenvolveu essa formação em terapias xamânicas, que forma terapeutas xamânicos para você poder atuar dentro desse campo como um profissional da saúde. A gente fez a versão presencial, mas também fizemos a versão online, entendendo a necessidade da gente poder aumentar esse alcance, como todas as terapias também estão caminhando nessa direção. No começo eu tinha muita resistência, né? Até o momento que eu mesmo comecei a atender pessoas online e comecei a ver que era não só funcional, como muito poderoso também e tinha vantagens e desvantagens. Claro que, por exemplo, no atendimento online, a gente não vai sentir o aroma do palo santo que a Sarita está queimando aí na foto. Mas a vibração, a energia chega, né? E, no nosso caso, a nossa formação, a gente envia as ervas para a pessoa enquanto a gente está fazendo a pessoa sentir também esse cheiro e poder fazer as coisas com a gente. Então a gente driblou um pouquinho os efeitos aí da distância para poder fazer um caminho que fosse real, concreto e, né, bom o suficiente para poder ajudar as pessoas nessa jornada, nessa missão que a gente tem, tá? Então, a gente criou essa plataforma, né, que ajuda a gente a se desenvolver dentro desse caminho. Então, a gente tem a formação online, a formação presencial e a formação híbrida, onde você faz tudo online, mais o fechamento num retiro presencial,
Todo mundo está convidado, principalmente todo mundo que está aqui. Tem gente que já está presente aqui, tem gente que já é professor. Aqui, nessas pessoas que estão online comigo agora aqui, estou vendo novos alunos que já estão nessa turma. A turma presencial, ela encerrou as vagas, né? Mas a gente ainda tem vagas para a turma online, então deixei o link aí para vocês, para quem ainda tiver interesse, adentrar nessa formação, para a gente percorrer esse caminho junto, né? Para quê? Para você poder ir mais nessa linha, aonde você sentir. Talvez o seu caminho seja nos círculos, talvez seu caminho seja nos eventos e viagens, talvez seu caminho seja terapeuta clínico e por aí vai, né? Então, gente, só falar um pouquinho, né? A nossa sede hoje em dia é o sítio Terra do Sol em Itatiba, onde a gente faz esses encontros, faz essas vivências. Para além do curso, tem uma agenda bem grande de coisa acontecendo. Eu ainda não consegui disponibilizar toda a agenda do ano, né? Mas até início de março isso vai estar pronto, né? Eu sei que muitos já nos seguem, já participam, tá? Então, a nossa formação online, ela acontece via Zoom, como a gente está fazendo aqui, mas ela tem oportunidade de acontecer presencialmente no final também, né? Um retiro exclusivo para os alunos online, ou quem está em outros países, por exemplo, né? Nesse momento não vai conseguir vir, mas vai estar recebendo as irradiações desse espaço nosso aqui, tá? Então aqui que acontece, né? Aqui que a gente faz muitas dessas coisas, inclusive as aulas online também vão ser feitas desse local, tá? Depois eu vou pedir aí para quem tiver interesse, eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp que a gente criou para falar sobre o curso, para falar sobre essas coisas, que é um desses caminhos, não é o único caminho, né? Eu sei que tem muitas boas formações acontecendo hoje no mundo, né? Que bom que tem boas formações. Sei que a nossa é uma dessas boas formações para você que quer adentrar nesse caminho terapêutico, tá? Para além dos cursos, o que você pode fazer também? Tem gente que faz mentoria individual comigo, porque não quer fazer a formação no momento, mas já trabalha, mas quer ter um olhar mais específico, mais individual, tem também, né? Enfim, tem muitas formas. Às vezes não quer fazer nenhum nem outro, mas quer estar presente nas vivências, nos retiros, porque não quer atuar terapeuticamente, mas quer receber os benefícios de tudo isso, tá? Então existe toda essa diversidade de possibilidades. Só que eu vou parar de falar do Instituto, da formação, e queria ouvir um pouquinho vocês de tudo isso que foi falado, né? Ver se existem dúvidas, né? Não necessariamente sobre as nossas formações, sobre os nossos cursos, mas sobre tudo isso que foi falado, sobre o universo das terapias xamânicas, das terapias holísticas, né? De você ser um profissional da saúde. Queria entender se existe. Agora deixa eu dar uma olhadinha no chat, que agora é que eu vou olhar o que vocês escreveram. Vamos lá. Boa. Cada vez mais as pessoas buscam saúde física, mental, emocional e espiritual. O xamanismo existe antes da medicina e psicologia. Exatamente, hermano. Andréia, eu trabalho no SUS com as Pix. Que lindo, Andréia. Yahoo! Então você pode confirmar o que eu estou falando, né? Que lindo. E tá um caminho longo ainda, né? Para ser implementado em todas as unidades, né? Todas as metas aí. Mas já é um cenário muito melhor do que já foi. O que mais? Aham. Que legal. Massa. Bom, pergunta, eu vi que não tem. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre o que foi falado? Dani, o interessado de trazer os espíritos perdidos para o corpo físico. Cara, isso é o que a gente chama de resgate de alma, né? Na visão xamânica, quando o nosso espírito passa por traumas, né? N situações traumáticas, a nossa alma, para não sofrer, ela se recolhe, ou ela vai buscar lugares, digamos assim, que não aquele lugar que fez ela passar por aquilo. Muitas vezes o nosso corpo físico, que é o veículo da nossa, né, de experimentação da nossa alma, fica insalubre. A nossa alma não quer ficar muito ali, né? E ela vai dar um passeio, vamos falar assim, estou dando uma resumida boa. É do conhecimento ancestral milenar dos xamãs, das xamãs, acessar o mundo espiritual e convidar essa alma de volta a voltar para habitar esse corpo, né? Quando ocorre essa perda de alma, muitas vezes a gente já viveu elas, né? Ou talvez alguém aqui esteja vivendo. A gente não, como a gente não tem esse olhar, a gente não enxerga dessa maneira, às vezes a gente chama isso de depressão,
Às vezes a gente chama isso de algum transtorno de outras ordens. Então essa é uma forma de enxergar grande parte das mazelas psicológicas que a gente tem, psicossomáticas e espirituais que a gente tem. Ou então quando a gente adoece muito, toda hora está adoecendo o corpo físico, está adoecendo, está adoecendo, está adoecendo, né? Tem alguma coisa que não está encaixada, né? Provavelmente está tendo um fenômeno de fragmentação de alma, tá? Mas não é toda qualquer tristezinha, qualquer fim de relacionamento, não, que vai fazer a gente ter uma perda de alma, tá? Muitas vezes a gente está deprimido, não é que tá, minha alma foi para o espaço, não é assim, tem toda uma avaliação muito acurada para entender por quê, quando, como, e tem técnicas para você trazer esse espírito de volta, né? Para que ele possa se sentir bem aonde ele está, para que o nosso corpo não seja uma ameaça, para que, quando eu falo corpo, eu estou falando corpo físico, emocional, mental, espiritual, tá? Não estou falando só o corpo físico, não. E aí é de assunto dos e das xamãs trabalhar com essa alma para que ela se sinta mais forte e conectada com esse lugar. Então, é todo um desenvolvimento para chegar lá. Dentro da nossa formação, por exemplo, é o último módulo que eu ensino. Por quê? Porque para poder trabalhar com resgate de alma, tem que aprender a trabalhar com o equilíbrio dos quatro corpos, tem que aprender a trabalhar com plantas, trabalhar com os animais de poder, ter um desenvolvimento espiritual, né, de todo esse universo da natureza, dos encantados, tem que entender um pouquinho de ferramentas, de instrumentação, tocar um tambor, uma maraca, né? Tem um caminho para chegar lá, né? Só que também não é a única forma, tá, gente? Resgate de alma também pode acontecer, inclusive numa sessão de psicologia, se ele tocou a alma da pessoa ali. Não é que a forma tradicional clássica xamânica é uma, que é a forma que eu trabalho, que eu gosto, que ela é super eficiente, mas tem outras vias também. Senão a gente tá, né, perdido, vamos falar a verdade, né? Se a única forma de trazer a alma fragmentada fosse através de um tambor e uma maraca, a gente estava perdido. Porque quantas pessoas tocam um tambor e uma maraca para você, né, hoje em dia? São cada vez mais, mas são poucas. Então, como fazer o resgate de alma? Tem que fazer o curso, Érica, né? Eu não posso explicar aqui na live, né? Porque realmente não é nem que eu não posso porque tá negando conhecimento, porque é realmente impossível, né? Numa aula, numa live, explicar como que faz o resgate de alma, né? Então, realmente precisa passar pela formação para entender, ou passar por um resgate de alma para começar a entender também, né? Porque uma coisa é você receber o resgate de alma, outra coisa é você aprender a fazer o resgate de alma. E outra coisa é quando você aprendeu as regras, aí você tem que praticar para poder fazer de fato um resgate de alma, né? Também não é porque fez o curso que já vai saber fazer o resgate de alma, não é assim. Mas pode ser assim, né? Eu aprendi primeiro fazendo muitos resgates de alma, depois fazendo curso, depois aprendendo a ensinar, depois trabalhando em atendimentos. E no começo eu fazia em grupo, depois eu fui fazer individual, então teve um caminho, né? E ainda acho que eu preciso aprender muito mais sobre resgate de alma. Adoraria poder ir lá para os Estados Unidos aprender com a Sandra Ingerman, por exemplo, que é uma xamã, né? Norte-americana, já é uma anciã, que pegou toda essa ciência do resgate de alma milenária e ajudou a deixar um pouco mais fácil para a gente que não está nas tribos, porque os pajés e os xamãs fazem isso assim, né? Mas para a gente que está na cidade, vamos falar assim, ela sistematizou toda uma história, né? Já vi muita coisa dela, mas não tem por exemplo, uma formação com a Sandra Ingmer, mas adoraria. Se um dia aparecer no meu campo, eu vou com certeza, porque por mais que eu saiba fazer, ensine e pratique, existem formas diferentes. É como falar assim, nossa, como é que ela faz o resgate de alma? Vamos lá, né? Como é que fulano faz? Tem gente que faz com maraca, tem gente que faz só com tambor. Eu toco e canto, né? Tem caminhos diferentes. Mesmo dentro... Isso é a coisa do bonito do universo da cura. É uma arte. Cada artista desenvolve de uma maneira, né? Então tem peças belíssimas e únicas. Então cada um de nós tem dentro, né, um curandeiro, uma curandeira que tem uma forma única de curar. Tem uma arte única que a gente precisa polir e lapidar. Não vejo a hora de começar o curso. Arro, mano, também, tô muito feliz, gente. A gente já começa semana que vem, a turma online já começa quarta-feira. É isso, quarta, né, Isa? Quarta-feira, a turma presencial começa aí sabadão que vem, né? Sem esse 6 sábado o outro.
Então, gente, ainda estamos abertos, né? Quem sentir esse chamado, como eu falei, né? O famoso chamado, ainda é possível, né? De fazer a turma não, a turma online com retiro ou sem retiro incluso, né? Mas eu queria saber de outras. Isso, cada terapeuta tem a sua terapêutica, Simone. Exatamente. Que bom, né? Que bom. Eu acho tão lindo isso, gente. Nossa. Nossa, às vezes quando eu vejo alguém que pega um tambor e canta, eu também pego o tambor e canto. Eu sei que é bonito o que eu faço, mas é tão bom poder ver outras belezas, não é isso? Adoro quando alguém vem assim numa tenda de suor, né? Que é a nossa cerimônia de purificação. Acha, deixa eu puxar um ré, deixa eu puxar um canto. Por favor, faça. Né? Porque aí a gente é inundado por aquela energia, né? Que a gente fala assim, nossa, que coisa gostosa. E esse caminho, gente, a gente vai podendo ver essa transformação, né? O curandeiro, a curandeira de cada um vai desabrochando e é tão lindo, é tão maravilhoso. Sou suspeito para falar, mas é uma das coisas mais lindas que eu gosto assim de presenciar, de testemunhar. Pergunta, cadê? Toque pessoal. Deixa eu entender aqui. É possível colocar um toque pessoal nos atendimentos? Com certeza, Érica. Não só possível, como necessário. Aliás, eu, Gabriel, desconfio das técnicas industriais de cura. As técnicas que não são artesanais de cura. Sabe, aquela assim, vai, aperta o botão, faz isso, faz aquilo, faz não sei o que lá, reza não sei o que, chacoalha 3 vezes, não sei o que. Gente, você vai se deparar, você que é um ser único, vai se deparar com um ser humano que também é único. No momento que também é único, que nunca aconteceu. Aí você vai pegar um negócio formato quadradinho e vai fazer assim, ó, pá! Eu já vi em cursos terapêuticos, não vou citar nem nada disso, mas a pessoa querer forçar o sistema ali para dar certo, para falar que a técnica dava certo. Sabe coisa assim? Para dizer que a técnica terapêutica dava certo. Aí você fala, pô, mas não tá rolando. Você quer encaixar o quadrado no círculo? Não tem como. Então, isso não. Mas já vi também, por exemplo, dentro de um processo de cura, pegar aquela ferramenta quadradinha, entre aspas, que tem começo, meio e fim, mas no momento certo aquilo lá virar um foguete. Maravilhoso. Então não tem certo e errado, não é A ou é B, né? Tem um momento de você pegar a ferramenta e aplicar, e tem um momento de você entender o contexto. Eu acredito na cura como um caminho artesanal, né? E cada curandeiro, curandeira, terapeuta também é um artesão da alma, é um artesão desse caminho que vai desenvolver a sua forma, que é única também, com certeza, né? Que bom que é assim, que aí você vai trazer a sua força, o seu poder pessoal, você vai trazer o seu brilho e vai fazer muito mais sentido. Você pode ter certeza que quando você adiciona o seu toque da sua maneira, a coisa vai atingir muito mais resultado. Que é isso que no fim a gente quer, né? Porque a gente não quer fazer uma coisa bonita para os nossos egos, a gente quer. No fim, o que a gente quer como terapeuta xamânico? Diminuir a dor e o sofrimento, seja da humanidade, seja da natureza, né? Diminuir a dor e o sofrimento, gente. Se tem algum terapeuta que não tem clareza de que por que você é terapeuta? Para diminuir a dor e o sofrimento da humanidade e do planeta. Ponto. Qualquer outra coisa é consequência. Qualquer outra coisa é junto, mas não é a finalidade. Ah, a finalidade é ganhar dinheiro. Não é a finalidade. Ganhar dinheiro pode ser muito bom, né? Liberdade geográfica é a finalidade? Não. Pode ser também, se você trabalha online, por exemplo. Eu atendo online, é maravilhoso, funciona, dá certo, mas também atendo presencial. Dá liberdade geográfica? Dá, mas essa é a consequência. Ai, quero fazer terapias xamânicas porque dá liberdade geográfica, dá dinheiro e sai fora. Não vai ser por aí não. Pode acontecer, mas é uma consequência natural, não é a finalidade. A finalidade é diminuir o sofrimento e a dor da humanidade e da natureza. É para isso que nós existimos. Ponto. Todas as coisas vêm junto por acréscimo, quando a gente está alinhado nesse princípio, nesse propósito, né? Pode dar muito certo? Pode. Pode ter muito desafio? Pode. Tudo vai depender da forma como cada um caminha, né? E do momento que a gente está, com o grau de dedicação que a gente se dedica ao propósito da nossa alma, ao caminho do nosso coração. Também não é o caminho do Gabriel, do Instituto, daquele pessoal bacana lá. Não, gente, por favor, não entenda isso. É o caminho do seu coração, né?
Quanto mais você se dedica ao caminho do seu coração, mais as coisas vão acontecendo proporcional. Os desafios também proporcional, né? E os resultados também proporcional. Porque é isso também. A ideia é essa, né? A ideia não é socializar apenas, também é consequência, né? Ter um clã bonito, maravilhoso, uma tribo de amigos, legal, lindo, né? Legal também. Consequência, não é a finalidade. A finalidade é estar a serviço da cura da humanidade do planeta. Pelo menos da nossa escola, que é essa, né? Então, o que mais, gente? Quero perguntar. Ah, tem um monte de mensagem nova aqui. Coração, Maurinha, é isso mesmo, colocar nosso coração em ação. Yahoo! É isso, cada um tem um chamado, né, Adam? Atender com atendimentos individuais, né? Maravilha. Isso aí. Marisa, sou muito leiga no assunto do chamado. Todos nós somos, viu, Marisa? É isso. Quem nós somos perante o infinito? Nada, uma ervilhinha. Não tem quem sabe mais, quem sabe menos, né? Estamos todos nesse caminho. E quando a gente cruza alguns rios, a gente ajuda quem está cruzando aqueles rios. Aqueles rios a gente consegue ajudar. Tem muitos rios, infinitos rios, né? Você acredita que a espiritualidade é para todos, mas nem todos são para a espiritualidade, mesmo dentro do desenvolvimento? Samsung SMA127M, não sei o seu nome, mas eu acredito que a espiritualidade é para todos, sim. Nem todos têm consciência de que, digamos assim, como que eu posso dizer? A espiritualidade é um fenômeno do ser humano, né? Não existe um detentor de um caminho da espiritualidade. A espiritualidade é uma faculdade humana. Nós temos corpo, emoção, mente e espírito. Logo, todo mundo tem espiritualidade, assim como todo mundo tem mentalidade, tem corporeidade, tem corpo emocional, tem a espiritualidade. Então, a espiritualidade é uma coisa que inerente ao ser humano. Todos nós temos. Agora, ter consciência de que estamos num caminho espiritual, somos espíritos vivendo uma experiência material e não o contrário, muitos já têm, poucos não têm, né? Quer dizer, muitos também não têm e alguns vão passar a vida inteira sem ter essa consciência, mas mesmo assim, tudo que ela vive é coordenado e liderado pela sua espiritualidade interna, né? Então, nem todo mundo vai ter condições, talvez, se não caminhar, né? Se não caminhar, não vai desenvolver sua espiritualidade. Mas mesmo aquela pessoa que está dormindo, vamos falar assim, a vida dela é guiada pela espiritualidade dela, mas dentro daquele nível de consciência, né? Então eu acho que a espiritualidade é para todo mundo, sim. Já o xamanismo ou os xamanismos não necessariamente, porque eu não coloco que são sinônimos. Espiritualidade é algo mais genérico, maior. O xamanismo já é um caminho que tem um cheiro, uma cor específica, né? Aí eu realmente não acho que é para todo mundo. Não acho mesmo. Por quê? Porque nem todo mundo está afim de trabalhar com natureza, com ancestralidade, com diversidade, né? Nem todo mundo está afim de trabalhar com o que o xamanismo pede que seja trabalhado. Mas espiritualidade não tem como. Essa é a minha visão, tá? Isso mesmo, Pri. Todos somos fractais do divino. Exatamente. Que mais? Ah, você é a Cris Bezerra, Cris. Maravilha. Agora sim. Saudades, Cris. Um abraço, viu? Maravilha. Eliane, Arro. Belo Horizonte, passei por Belo Horizonte ontem. Tava lá na Dança da Águia, voltei de carro, passei por BH. Que lindo. Que mais, gente? Alguma pergunta? Que nós já chegamos no teto da nossa Masterclass, já são aqui no meu relógio 10h05, né? Queria liberar vocês para poder, enfim, fazerem suas atividades, né? Acho que já atingimos nosso objetivo aqui juntos, né? Me coloco à disposição, né? Quem quiser continuar essa prosa, tá? A gente está aí à disposição mesmo. Às vezes eu demoro para responder, mas a gente responde, tá? Se for alguma dúvida sobre as nossas formações, sobre os nossos cursos, as nossas coisas, manda lá, né, para a Isabela.
também, que ela ajuda a gente nessa comunicação também. Os nossos professores também estão aqui, alguns estão aqui com a gente, né? Também podem ajudar a gente a sanar essa dúvida, tá? E poder chegar nesse caminho, tá bom? Então, eu queria agradecer mais uma vez a presença. Vamos terminar com um canto? Vamos aproveitar que a gente está... Quem saiu, saiu. Não vai pegar o canto, né? Vamos trazer um canto e uma flautinha aqui para a gente celebrar nessa nossa noite. E vou trazer então um canto de agradecimento. Yahoo! Omitakoyasin, por todas as nossas relações, Pila Maya Rei. Vou trazer aqui para fechar o som de flauta. Enquanto isso, a gente vai se despedindo. Yahoo!